Preveste da UEA. Eu sou o professor Jonas Aranza, sou um homem de 56 anos de idade, sou pardo, cabelos grisalhos, tenho estatura alta de 1,81 m, estou trajando a calça jeans preta e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e estou ao lado de uma tela interativa que utilizarei para fazer anotações. A aula de hoje nós vamos fazer uma grande viagem, sabe o quê? Isso aí, olha só, a revisão de genética molecular, cuidado com isso, e também sobre o meio ambiente, a ação antropológica, a ação humana em relação ao meio ambiente, beleza? Agora, para a gente estudar a genética molecular, eu vou ter que falar dessa molécula aí, ó. Tá vendo essa molécula aí extremamente importante? É o DNA. Isso, se eu vou falar de genética molecular para vocês, eu tenho que falar dessa molécula que é de extrema importância. É o dogma central da biologia. A molécula de DNA, olha só que bonita essa molécula, não é verdade? Mas por que, Jonas, que o DNA é o dogma central da biologia? Porque essa molécula aí, gente, ela é a responsável por todas as nossas características hereditárias. Porque é nessa molécula que existem os nossos famosos genes aí. Beleza? Agora vou mostrar para vocês. Olha só, estou mostrando aí uma célula, e essa célula está aí, eu estou puxando um cromossomo, não é verdade? Que são estruturas importantes nas características, e eu puxei desse cromossomo a molécula de DNA, como você está percebendo aí. Porque os cromossomos, eles são constituídos de DNA enrolado com certas proteínas, condensados com certas proteínas que nós denominamos de histonas aí. O que eu fiz? Eu desenrolei e eu estou mostrando aí para vocês a molécula de DNA que existe nos nossos cromossomos. São unidades extremamente importantes nas características hereditárias aí. Beleza? Agora vamos estudar o DNA? Beleza! Olha só esse DNA, o que eu vou fazer com ele aí para vocês. Preste atenção. Tá ali o DNA. Você está percebendo? Vamos fazer o seguinte. Você está percebendo que esse DNA aí, ele é constituído de várias unidades que está sendo mostrado aí para vocês, não é verdade? Unidades essas que eu vou daqui a pouco falar para vocês, que nós chamamos de nucleotídeos. Tá vendo esses detalhezinhos aí de vermelho, amarelo, de verde, não é verdade? O que eu fiz? Eu abri aí, ó. Abri o DNA. E você percebe que esse DNA, gente, é constituído de várias unidades que você está percebendo aí. Unidades onde você tem aí o G, que corresponde a uma guanina, o C, que corresponde a uma citosina, o A, que corresponde a uma adenina, e o T, que corresponde a uma timina. Isso aí que são as famosas bases nitrogenadas que eu vou mostrar ali para vocês. Agora, o que eu estou querendo que você veja que o DNA é constituído de várias unidades. Essas unidades, elas são ligadas entre si. Beleza? E essas unidades, gente, sabe como é que nós denominamos essas unidades? De nucleotídeo. Quer ver? Veja aí comigo. Tá aí, ó, o nucleotídeo. Não esquece disso. O nucleotídeo, gente, ele é composto de 3 elementos, como você está vendo aí. Ele é composto de um fosfato, ele é composto de um açúcar, esse açúcar que tem 5 carbonos em sua cadeia, por isso ele é uma pentose, ele é um monossacarídeo. E ele também tem o quê? Uma base nitrogenada, que eu vou daqui a pouco falar isso aí para vocês, sobre a base nitrogenada, beleza? Tá aí, ó, certo? As bases nitrogenadas, elas podem ser classificadas em bases púricas ou purinas e pirimídicas ou pirimidinas. Elas são classificadas dessas duas maneiras. Cuidado com isso que eu vou falar, que é de extrema importância. Jonas, qual é a diferença entre as bases púricas, as purinas, em relação às pirimidinas? Tu está vendo aí no esquema que eu estou botando para vocês? Sabe qual é a diferença? O número de anéis químicos. Tu está vendo que as purinas, elas são constituídas de 2 anéis. E as pirimidinas são constituídas apenas de um anel. Cuidado com isso, que é de extrema importância aí. Quais são as pirimídicas? As pirimidinas são a uracila, a citosina e a timina. Quais são as púricas, Jonas? A adenina
e a guanina, beleza? Então não esqueça disso, bases púricas adenina e guanina, e as pirimídicas a citosina, a uracila e a timina, não esquecer disso, tá beleza? E não esquecer também que a timina é uma base exclusiva da molécula de DNA, tá beleza? Só quem tem timina é a molécula de DNA, não esqueça disso aí, por favor. Valeu, pessoal? Então nós vimos aí, extremamente importante, que um DNA é composto de vários nucleotídeos, onde esses nucleotídeos, não é verdade? Eles se ligam entre si, não é verdade? Onde nós temos um nucleotídeo que é composto de fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, onde essas bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas. E deixa eu falar mais uma coisa importante aí para vocês, que nós vamos ver isso na questão que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Presta atenção. Gente, uma base púrica, ela é sempre complementar de uma base pirimídica. Por exemplo, se eu tenho uma púrica adenina desse lado, do outro lado eu tenho que ter uma pirimídica. E tu sabe qual é a pirimídica? A timina. Não esquece disso. A adenina está sempre ligado com a timina. E a guanina, que é uma base púrica, tem que estar ligado com uma pirimídica. Sabe qual é a pirimídica que vai estar ligado com a guanina? A citosina. Beleza? Então não esquece disso. A adenina sempre ligado com timina e a guanina sempre ligado com a citosina. Beleza? E essas bases nitrogenadas se ligam. Existe uma ligação entre elas. É a questão que nós vamos ver agora. Presta atenção nessa questão aí comigo. Olha só. Questão da Unesp 2019. O pareamento das bases dupla hélice da molécula de DNA ocorre por meio de... A dupla hélice é ligada por meio de... Letra A, ligações covalentes simples. Letra B, ligações covalentes duplas. Letra C, ligações de hidrogênio. Letra D, ligações iônicas. E letra E, fossa de London. Beleza? A resposta aí é o seguinte: a adenina se liga com a timina, citosina se liga com a guanina. E a ligação que acontece entre essas bases nitrogenadas são as famosas ligações de hidrogênio. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só, tá vendo esse DNA aí, ó? Você tá notando aí que entre as bases nitrogenadas, entre adenina e timina, entre guanina e citosina, você está vendo umas listrinhas vermelhas? Essas listrinhas vermelhas são as ligações de hidrogênio. Só não esqueça um outro detalhe que eu vou falar para vocês. Você está vendo no meu desenho aí, ó. Entre adenina e timina, são duas ligações de hidrogênio. Você está vendo aí? Entre guanina e citosina, são 3 ligações de hidrogênio. Questão aí do Enem. Recentemente, uma questão sobre isso aí. Beleza? Então, não esquece, pelo amor de Deus, desse detalhe. Entre adenina e timina, são 2 ligações de hidrogênio. E entre guanina e citosina, são 3 ligações de hidrogênio. Beleza aí? Ok? Viajaram comigo aí na genética molecular? É top de linha, não é verdade? Vamos lá, pessoal, sabe? Agora vamos falar do meio ambiente, né? Principalmente a ação antrópica. O que seria a ação antrópica? Ela refere-se às atividades humanas que impactam significativamente o meio ambiente. Essas ações podem incluir exploração de recursos naturais, a poluição do ar e da água e destruição de ambientes, de habitats. Além disso, as ações antrópicas podem ter impactos positivos e negativos no meio ambiente, como a conservação de áreas naturais ou a degradação de ecossistema. Beleza aí? Vamos viajar falando para vocês dos impactos negativos. Olha só o primeiro impacto negativo no meio ambiente por uma ação antrópica. Destruição da camada de ozônio. Não é verdade? A camada de ozônio que está ali, ó, na região da estratosfera, que é de extrema importância para fazer a defesa, não é verdade, em relação aos raios, né? Os raios ultravioletas e tudo mais aí. Beleza? Então, a camada de ozônio é uma região da estratosfera localizada entre 20 e 35 quilômetros, mais ou menos, de altitude, que contém uma alta concentração de ozônio, o O3.
Essa camada desempenha um papel vital na proteção da Terra, filtrando, como eu falei para vocês, os raios ultravioletas prejudiciais do Sol, que podem causar câncer de pele, cataratas e danos ao sistema imunológico aí. Beleza? Então, isso aí é a chuva, a destruição da camada de ozônio. E nós temos aí o segundo impacto negativo, a chuva ácida. Chuva ácida, consequência aí de vários poluentes sendo liberados no meio ambiente aí, não é verdade? Vários gases sendo liberados aí no meio ambiente, né? Que aí a água da chuva, quando entra em contato com esses gases, não tenha dúvida que vai trazer problemas de situações tóxicas aí ao meio ambiente. Pois é, então não esquecer aí a chuva ácida que nós comentamos. Você está vendo aí nesse esqueminha que nós colocamos. A chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultante das reações químicas que ocorrem na atmosfera. Porque estão liberando gases e a água, quando entra em contato com esses gases, vai formar o ácido sulfúrico, o nitroso e tudo mais. Belezinha aí? Vamos ver o terceiro impacto negativo aí? Olha aí, o desmatamento é um processo de remoção de vegetação nativa de uma área, né? Principalmente devido a ações humanas, como a expansão da agropecuária e a urbanização. Não é verdade? Desmatamento que é um fator responsável também pelo aquecimento global, porque vai ter diminuição de absorção de CO2. Você está desmatando. E quem absorve CO2? É a vegetação. Beleza? Para o processo de fotossíntese aí. Agora, vamos falar para vocês dos impactos positivos aí. Nós temos as energias renováveis, né? Como a energia solar e a energia eólica, que reduzem a dependência de combustíveis fósseis e ajudam a diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Isso é extremamente importante aí para vocês, não é verdade? Nós temos o outro impacto positivo aí, a reciclagem. Também é uma ação positiva para o meio ambiente, pois reduz a quantidade de resíduos que vão para o aterro sanitário. E contribui, não é verdade, para a economia de recursos naturais aí. Beleza? E aqui a terceiro impacto positivo, a preservação de áreas naturais. Olha só que beleza! Como parques e reservas ambientais, é essencial para a conservação da biodiversidade e do ecossistema. Além disso, a criação de áreas verdes nas cidades, como parques e jardins, contribui para a melhoria da qualidade do ar e a redução de estresse urbano, não é verdade? Então nós temos que ter muitos mais parques nas cidades aí, não é verdade? Parques arborizados, que é extremamente importante aí para o nosso meio ambiente aí. Beleza, pessoal? Curtiram a aula de hoje? A aula de hoje que foi de extrema importância. Então, na aula de hoje, o que nós vimos? Vimos genética molecular, falei para vocês aí do DNA, extremamente importante, que são assuntos importantes para o vestibular da UEA. Baixe o aplicativo do Preveste UEA e siga as redes sociais do Preveste UEA para não perder nenhuma novidade. Siga as redes sociais do Preveste UEA aí também, beleza? Não fiquem tristes, mas também não fiquem alegres. Se agora eu vou, qualquer dia, qualquer hora, no romper da aurora eu voltarei. Olha só, hein? Estou esperando a sua aprovação. Até a próxima!